Queridos irmãos, estamos comentando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que aparece na primeira leitura. A liturgia escolhe partes da carta e comenta, ou melhor, deixa, ao ministro para que comente e omite outras partes. Então, do capítulo 7, nós vamos ler apenas estes versículos que vão dos 25 ao 31. Mas o capítulo 7 é mais amplo. E vale a pena ler para entender um pouco também o que São Paulo diz aqui, os princípios que ele dá. Ele diz: irmãos, acerca das pessoas solteiras, não tem nenhum mandamento do Senhor. Mas como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. É importante, só esse versículo daria muito pano para manga, porque a Escritura é escrita sob inspiração do Espírito Santo. Portanto, é doutrina da Igreja que aquilo que ela nos indica, ela indica de modo inerrante. Contudo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, São Paulo diz: acerca das pessoas solteiras não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança, dou uma opinião. Ou seja, a opinião que ele vai dar não é um mandamento, é um conselho. Está, digamos, no marco geral daquilo que chama-se na teologia de conselhos evangélicos, que não são mandamentos, não são preceitos. Eles não são algo que é determinado para que o cristão viva, obrigatoriamente. Mas são conselhos de perfeição, para quem quer viver uma vida perfeita, para quem quer realmente chegar à união com Deus, à santidade. Eles têm esse nome de conselhos justamente porque, não sendo preceitos, não são obrigatórios para todos os cristãos, mas são profundamente aconselhados. Eles nascem do Evangelho. E a maior parte dos autores espirituais dizem que os cristãos, de alguma maneira, precisam viver debaixo da influência dos conselhos evangélicos. Eles dizem viver, digamos assim, ao menos o espírito dos conselhos evangélicos, que no fundo é o que São Paulo está determinando aqui. Ele diz: penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar, é bom para cada qual estar assim. É vantajoso não se casar, é bom para cada qual estar assim, livre. Por quê? Mais adiante, na própria leitura, nós entenderemos isso. Mas ele diz, em primeiro lugar, em razão das angústias presentes. Esse termo, angústias presentes, dentro dos escritos de São Paulo, tem uma conotação bastante ampla. É um mundo, digamos assim, de alguma maneira, que geme em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, ele fala do processo laborioso de chegar à união com Deus. Nós não chegamos tão facilmente assim à santidade, nós precisamos nos dedicar a uma vida intensa de oração e nós precisamos nos dedicar ao apostolado. E, efetivamente, aqueles que sentem uma propensão natural, mais do que natural, espontânea,
para uma vida celibatária, fazem muito bem se dedicando a isso. Independentemente de entrar num convento ou não, de ser sacerdote ou não, o celibato em si. Por quê? Porque esse estado é um estado em que, diz São Paulo nos trechos anteriores, nós podemos nos dedicar ao Senhor de todo o nosso coração. Ele ocupa, digamos assim, todos os espaços da nossa atenção. Nós podemos nos dedicar ao Senhor e nós podemos nos dedicar também às almas. É importante essa consideração porque o celibato tem essa dúplice dimensão. Ela é uma dedicação a Deus, ou seja, quer dizer, o homem ele se sente tão tomado pela necessidade de buscar a Deus que ele ocupa, por assim dizer, todos os espaços da sua atenção. Mas não apenas isso. Por causa de Deus, as pessoas, as almas, que é aquilo, eu preciso me dedicar, eu preciso me entregar, eu preciso realmente, por amor à igreja, estar totalmente disponível para ela. E essa disponibilidade não é apenas uma disponibilidade pragmática, é uma disponibilidade que é total. Por quê? O sacerdote, justamente por sacerdote e todo e qualquer homem celibatário, mulher celibatária, justamente por não se preocuparem com um vínculo, eles podem entregar a sua vida, apostar a sua vida, e eu diria arriscar a sua vida. E muitas vezes o Evangelho, para avançar, precisa justamente de pessoas que estejam totalmente dedicadas a isso, no sentido de que homens que possam se arriscar de verdade pelo avanço do Evangelho. Por exemplo, em situações de calamidade, em situações de perseguição política, como essa que estamos vendo na Nicarágua agora, né? Mas acontece em outros similares por todo o mundo, em diferentes contextos históricos. Em geral, quem é que está na ponta de lança? É justamente quem pode dispor da própria vida para entregá-la. É o exemplo, por exemplo, de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Estava no campo de concentração, deu a sua vida para salvar a vida de um pai que não podia morrer, tinha que cuidar do seu filho. Ele, sacerdote, podia morrer. Não tinha problema nenhum com isso. Então, quando São Paulo diz, penso que em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar, é bom cada qual estar assim, ele não está falando do sacerdócio ou da vida religiosa necessariamente, ele está falando do celibato em si, ele está falando uma verdade diante das urgências do reino de Deus. Em nós, na vida do próximo e no mundo. Do reino de Deus que muitas vezes vai requerer a doação, a consagração de toda a nossa vida. Por isso dizer, estás ligado a uma mulher, não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher, não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. Claro, o matrimônio não é pecado, óbvio. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, e eu gostaria de poupar-vos isso. Esse é um dos temas que raramente se tocam, né? Por quê? Bom, porque geralmente se tocassem as pessoas não casariam, né? Você fala muito abertamente dos problemas da vida matrimonial, você desencorajaria as pessoas de tal modo
de casar que elas não queriam casar. Então, a gente fica meio quieto, né? Deixa para lá. Mas a realidade mesmo, à luz da palavra de Deus, mas não só, à luz da vida, é que o matrimônio real é muito diferente das idealizações que se fazem dele. É muito diferente. As pessoas, por exemplo, têm aquela ilusão, não, que eu quero me casar, para ter o amor da minha vida, para não sei o quê, tem um filme na cabeça, tem uma espécie de roteiro de Hollywood na cabeça, não, e tal, e aquela pessoa... Aí, eu já vi muito isso acontecer, muito. Né? A pessoa tem aquela angústia, eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar, anos, e aquela espera, aquela coisa, aquela angústia, aquela aflição e tal. Aí quando casa, diz, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso? Por quê, né? Porque idealizou demais. Idealizou excessivamente. Quando, na realidade, o matrimônio tem as suas tribulações também. Às vezes basta olhar para o lado que você vai enxergar o quão difícil é que um matrimônio possa ser bem sucedido. Ontem até postei um vídeo no meu Instagram, né? Que todo matrimônio que deu certo é um milagre. E eu considero mesmo a graça de Deus, um milagre. Quer dizer, Deus botou ali um excesso de graça para que aquelas pessoas pudessem efetivamente perseverar, ainda mais nos dias de hoje. Ou seja, o matrimônio é uma vocação que também tem as suas cruzes. Em geral, as pessoas pensam assim, né? Não, a pessoa celibatária, poxa vida, renunciou ao matrimônio, e como ela renunciou ao matrimônio terrivelmente, ela tem essa privação, né? Então, poxa vida, né? Que triste, que vida crucificada é a vida celibatária. Eu acho que é o contrário. Eu acho bem que é o contrário mesmo. Né? Quer dizer, uma pessoa que abraça a vocação matrimonial tem que renunciar à sua vontade muitas vezes, tem que se sacrificar demais, tem que muitas vezes se privar daquilo que gostaria de fazer, e se viver o matrimônio de uma maneira generosa, como nos pede o Evangelho, ele vai ter que morrer um pouco para si a cada dia. Um tempo atrás, um amigo meu, tive que fazer uma viagem ao sul, ele mora no sul, ele me dizia assim, nossa, padre, o senhor não imagina o quanto eu tenho inveja do senhor. Eu disse, por quê? Ele falou, não, porque é o seguinte, eu amo a minha família, amo a minha esposa, amo estar casado, mas assim, a vida matrimonial é uma vida conventual. Por quê? Você sai naquela hora de casa, volta, trabalha, tal, chega, faz aquilo, dorme. Quer dizer, é uma vida muito, muito regradinha, né? É uma vida meio conventual. Parece uma vida monástica. Você está ali o tempo todo naquele ritmo, uma vida muito, muito regrada. Enquanto que a vida sacerdotal é uma vida apostólica. Cada dia é uma coisa diferente, o tempo todo, tal, vai, você faz, você vem, você vai, tal. É uma vida, de certo modo, vibrante. E a vida celibatária é bastante vibrante. Justamente porque o celibato abre as portas para que nós possamos nos dedicar a uma multiplicidade de tarefas que não nos permite entrar na monotonia jamais. É o tempo todo fazendo muitas coisas. Contudo, São Paulo dá mais uma razão. Aparecem outras ao longo do capítulo 7, mas ele aqui dá uma razão que é a que termina o trecho que nós estamos lendo hoje. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado.
Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que nós estamos vivendo no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E neste intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós precisamos ter a sensatez de não nos apegar demasiadamente a coisa alguma. Nós temos que manter o coração, de certo modo, vigilante e desperto, sem cair em nenhum tipo de miragem que nos pudesse dar a sensação de que isto aqui é permanente, porque não é. Isso não é sábio, nem do ponto de vista da vida natural, quanto menos do ponto de vista sobrenatural. Por exemplo, né? Uma pessoa que é muito sentimentalista, uma pessoa que cria ilusões, que entra em euforias sentimentais, etc., ou que fica muito ansiosa, só faz besteira. Ela se estressa os outros, ela projeta o que não existe, ela fica indo atrás de impressões que são evanescentes, sempre vai dar com os burros na água. Uma pessoa, por exemplo, que é ativista emocional o tempo todo, naquele sentimento e tal, ele esgota as capacidades do coração, é afetivamente cansativa. Ou o contrário, uma pessoa que exatamente procura usar dos outros e ter relacionamentos fugazes, chega um momento em que acaba perdendo a aderência, vira um monstro, uma pessoa amorfa do ponto de vista das suas emoções. De tanto que se ligou, desligou, fez experiências, perde a capacidade de qualquer vínculo. Ou seja, para o Evangelho, nós temos que manter o nosso coração de tal modo lúcido que nós não nos apeguemos a nada, nem ao nosso choro, nem à nossa alegria, nem às nossas compras, nem ao mundo, nem a nada. Nada. Ou seja, nós precisamos ter uma dependência tão grande de Cristo que todos os nossos relacionamentos são absolutamente secundários. O que significa que o que move um cristão a casar não é tanto a carência afetiva ou a necessidade sexual, ou, pior ainda, a ansiedade de conseguir. Eu tenho que conseguir, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, tem que ter alguém, eu tenho que quebrar o cristão, eu tenho que fazer. Não. O que move um cristão a casar-se é o fato de encontrar alguém que ama tanto a Cristo quanto ele, e que é capaz de consagrar uma vida a buscar Cristo numa comunhão que se interromperá apenas com a morte. No mais, não serve para nada, a não ser para dar dor de cabeça. Como a maior parte dos cristãos tem a vocação matrimonial, graças a Deus, porque precisam se propagar, tem que nascer cristãos no mundo, né? Então a maior parte tem vocação matrimonial, mesmo. Então esses terão a necessidade de encontrar alguém. E essa necessidade vai se manifestar de múltiplas maneiras, inclusive pela incapacidade de conseguir viver bem uma vida casta. Então precisarão mesmo ter a necessidade de encontrar alguém. Essas pessoas têm que ser sobrenaturais. Não podem ir buscando um vínculo simplesmente para ter um vínculo, né?
Eu tenho que ter alguém, não posso ficar para trás. Então, eu vou lá, vou lá atrás. Calma. Calma. Porque esse é o jeito certo de fazer as coisas erradas. E é o modo mais infalível para cometer uma grande tragédia na vida. Não é critério para que nós sigamos. Temos que ter discernimento. Aqueles que a providência não trouxe ninguém no seu caminho, não estão em desvantagem. Pelo contrário, segundo diz aqui São Paulo, estão numa posição muito vantajosa mesmo. Porque pode se dedicar a Deus, pode se dedicar ao próximo, pode se dedicar ao reino de Deus, pois, como diz São Paulo, a figura deste mundo passa. É um versículo essa parte final do versículo, né? A figura deste mundo passa. Em que São Paulo fala do mundo como se fosse um teatro, né? E que, de certo modo, é mesmo. E que, na parousia, no retorno de Cristo, esse teatro vai desaparecer, vai sumir. Então, nós vamos perceber as coisas na sua real proporção. E nós vamos entender que realmente, o que vale a pena é aquilo que Cristo nos apresenta no Evangelho, são as bem-aventuranças. É a pobreza, é a fome, é o choro, é a perseguição, ou seja, é não estar de nenhum modo enganado com qualquer tipo de bem temporal, para estar aberto para aquilo que é permanente, definitivo, eterno. As pessoas solteiras não se sintam de nenhum modo encalhadas, porque não estão. Não estão mesmo. E podem muito ser plenamente felizes, segundo o Evangelho, vivendo uma dedicação total a Cristo, ao próximo, sem a necessidade de mais ninguém a não ser de Nosso Senhor. E aqueles que têm a vocação matrimonial, que levem o jugo do matrimônio, que cônjuge significa isso, né? Cônjuge vem de jugo, levar o mesmo jugo, levar o jugo com alguém. Então levem esse jugo com amor, paciência, tolerância, buscando crescer em união com Deus. E, sobretudo, dando testemunho de que tudo realmente está destinado para a eternidade.